Antes de eu começar a expor a palavra, eu quero falar algo aqui. Eu até escrevi aqui para não esquecer. Esses dias me perguntaram assim: pastor, mas você não acha que a palavra que você está pregando está muito dura? Eu falei: não, porque é a palavra do Senhor. É que a gente estava acostumado com sentimentos e almas, e quando nós somos confrontados pelo Senhor, a gente começa a ter uma outra postura. E aí me veio algo dessa forma, e eu escrevi aqui: Deus, Ele não me fez pastor para outra coisa, a não ser para ensinar os princípios bíblicos. Quando a carta aos Efésios ela fala que a igreja precisa equipar os santos através dos ministérios, e ele destaca ali os 5 ministérios, que eu entendo que são só 4, que o pastor é pastor e mestre é uma coisa só. E eu tenho buscado viver isso, tenho buscado me dedicar ao ensino da palavra, para que eu possa ensinar, para que eu possa trazer algo, não algo novo, mas algo do Senhor para a igreja, um alimento verdadeiro. E hoje à tarde, quando eu não vou falar aqui que eu estava orando para me parecer espiritual, porque eu não tiro um momento para orar, eu oro o tempo todo. Deus me fez pastor para ensinar os princípios da palavra, e não para obrigar a igreja a cumprir. Eu não posso obrigar você a cumprir. Eu estou aqui para ensinar. Se te servir, recebe em amor. Se não te servir, não tem problema. Eu continuo sendo o pastor da casa, e você continua sendo uma ovelha. Amém? Quer cumprir? Voa águia. Não quer cumprir? Aí cada um define aquilo que acha melhor para si. Queria falar isso antes. Marcos 2, versículo 18. É interessante essa palavra, que nós encontramos aqui 2 grupos. E pode observar, né? Nós estamos falando aqui sobre várias parábolas, e esses grupos sempre estão nas parábolas, que são os fariseus, os hipócritas, sempre estão, pode observar, e os religiosos. Todas as parábolas que nós falamos aqui, a introdução delas, Cleito, eles estão em todas. Parece que estão sentados na primeira fileira. Aí nós encontramos aqui os discípulos de João questionando. Começa aqui no versículo 18 dizendo: ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, ou seja, eles cumpriam o ritual, eles cumpriam a lei, eles cumpriam aquilo que estava escrito. Porque o religioso é extremamente dessa forma, ele quer cumprir aquilo que está escrito. Se está escrito eu cumpro, se não está escrito eu não cumpro. E aí nós estamos aqui diante desse grupo que chegou para questionar Jesus. Por quê? Porque eles estavam cumprindo o que estava escrito. Aí eles disseram assim para Jesus: por que jejuam os discípulos de João e os fariseus também jejuam? Ou seja, eles cumprem a lei, e os teus discípulos não jejuam. A mensagem que eles estão dizendo, ambos estavam questionando os discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus não jejuavam a maneira com que eles jejuavam. O problema aqui não era que os discípulos de Jesus não jejuavam. O problema aqui é que os discípulos de Jesus não jejuavam conforme os religiosos jejuavam. Porque eu não sei se você sabe, os fariseus eles cumpriam estritamente a lei mosaica. Eles eram cumpridores somente da Torá. E dentro desse ensinamento, 2 vezes por semana eles precisavam jejuar. Era uma obrigação, eles eram obrigados. Não é como nós hoje, que nós tiramos um tempo de jejum, não temos uma obrigação de jejuar. Nós colocamos aqui o propósito de jejum: 42 dias de jejum, 40 dias de jejum, 7 dias de jejum. Mas ninguém bota uma arma na sua cabeça e te obriga a jejuar. É voluntariamente. Tanto é que a maioria de nós não jejuamos, sabotamos o jejum. Mas não vamos entrar nisso, que fica muito pesado. Eles estavam questionando, não é porque os discípulos de Jesus não jejuavam, porque eu particularmente não acredito que os discípulos de Jesus não jejuavam. Eu não acredito, eu particularmente não. Mas eles não jejuavam a maneira com que aqueles religiosos jejuavam. Aí o questionamento do religioso é sempre esse: por que o fulano não faz aquilo que os outros estão fazendo? Por que a outra igreja não faz aquilo que a gente está fazendo? Porque cada um de nós temos um encargo. Cada denominação tem um encargo de Deus. Uns têm um encargo para curar, outros têm um encargo na área social, outros é um ministério apostólico. Cada um tem o seu encargo, e particularmente também cada um de nós.
Então o questionamento desse grupo, desses dois grupos, era esse: por que eles não jejuam a forma com que nós jejuamos? Na lei existia essa regra, e está lá em Levítico capítulo 16. Eu gostaria que você abrisse comigo lá para a gente ler. Quero ir bem tranquilo hoje para que a gente entenda. Levítico 16, 29 e 30. Levítico 16, 29 e 30. Este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão a si mesmos e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. 30. Porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês para purificá-los. Então perante o Senhor vocês estarão puros de todos os seus pecados. Esse dia ele era conhecido como o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Algumas igrejas ainda fazem, porque mistura tudo, né? É igreja, mas ainda traz o judaísmo. Não entendo essas coisas, mas vamos lá. Então esse dia era o dia proclamado para o perdão, mas era o dia da regra. Então o questionamento desses discípulos era: por que nós fazemos isso? Por que os fariseus, por que os discípulos de João cumprem a regra e os teus discípulos não cumprem a regra? Por que os seus discípulos estão fazendo diferente? No Novo Testamento, Lucas 18, 12, quando nós lemos lá, nós vemos que 2 vezes por semana eles tiravam um dia, eles tiravam um tempo, eles tiravam um momento para estar diante do Senhor jejuando. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que os seus discípulos não jejuam como nós jejuamos? Mateus capítulo 6, versículo 16, Jesus responde: quando entrares, quando jejuares, entra para o seu quarto, fecha a porta, lava o seu rosto, e o Deus que vê em secreto, e o Deus que vê em secreto, e o Deus que vê em secreto te recompensará. Jejum não é para a gente mostrar para as pessoas. Jejum não é para a gente desfigurar o nosso rosto. Ai, eu estou jejuando por 30 dias, olha o meu rosto. O jejum é para a gente mostrar para a nossa carne que ela não nos domina. É para nós anteciparmos uma realidade espiritual. É para nós chegarmos a um lugar de excelência no Espírito de Deus. Não é para nós mostrarmos que somos melhores. É isso que esse grupo de religiosos não entendia. Era discípulo, era fariseu, era religioso, e ainda não tinha entendido a revelação da graça de Deus. E é isso que eu quero aplicar para a igreja nessa noite. Precisamos sair desse lugar de religiosidade, esse lugar de farisaísmo, esse lugar de hipocrisia, e entrarmos dentro daquilo que o nosso Jesus nos ensinou. Nós não estamos aqui para cumprir regras somente. Nós estamos aqui porque um dia Ele nos escolheu. Ele nos achou no meio de um monte de gente perdida e disse: eu os salvei, vocês são meus filhos, e a partir de agora vão e dê frutos, e que o vosso fruto permaneça. É para isso, não tem outro motivo. Não tem outro motivo para Deus nos atrair, nos trazer até aqui, a gente ser batizado nas águas, a gente ser batizado do Espírito Santo, a gente receber óleo sobre a nossa cabeça, a gente ter um cargo de liderança. Ei, não tem outro motivo. É sempre para apontar para o Cristo. Saia hoje, essa noite, da religião podre que você vive, e vem para Jesus. Vem para Jesus, pelo amor de Deus. Se renda a Ele. Deixa Ele entrar na sua vida, mudar a sua história, mudar o seu relacionamento com Ele. Já não é mais de barganha, agora é por satisfação.
Agora é só pelo fato de estarmos diante dele, é só pelo fato de conhecermos a voz dele, é só pelo fato de sermos chamados seus filhos. Vamos juntos. Versículos 19 e 20, olha que interessante. E Jesus disse-lhe, aí Jesus responde, Jesus é um clássico, né? Podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo não pode jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Jesus usa aqui uma metáfora de uma festa de casamento para responder aquilo que eles não conseguiam entender. Jesus deixou claro que havia necessidade de jejuar somente quando Jesus partisse. Porque eu não sei se você sabe, a festa judaica são 7 dias a comemoração. E quando se tinha um casamento dentro da tradição judaica, era-se liberado essa formalidade de jejuar 2 vezes na semana. Isso estava tirado por essa semana. Tinha um casamento, tinha uma festa de 7 dias, então você era desobrigado a jejuar os 2 dias. Então Jesus estava falando para eles: hoje, esse momento de festa, esse momento que eu, o noivo, o esposo está na festa, vocês não precisam jejuar. Porque na festa de casamento a gente vai se alimentar. Porque por 7 dias nós vamos comer, nós vamos beber. E o vinho na Bíblia, ele simboliza a alegria. O vinho na Bíblia, ele tem a conotação de alegria. Então aquele povo precisava receber isso da parte do Senhor. Precisava receber esse ensinamento, que o cristianismo, esse caminho que Jesus estava mostrando para eles, era um caminho diferente daqueles que eles tinham vivido até então. Antes eles andavam na regra, antes eles andavam na religião. Agora eles têm um Cristo que está apontando o caminho que deve se andar. Agora eles têm um Cristo que está apontando para onde a verdadeira adoração deve ser voltada. Ele está dizendo, então não precisa jejuar agora, porque eu estou aqui, eu estou na festa com vocês, eu estou aqui com vocês nessa festa. Mas vai chegar um dia que eu vou ser retirado. Vai chegar um dia que o noivo, que sou eu, o esposo, não vai estar mais junto com vocês. Agora, a partir desse dia, jejuem. Por quê? Nós falamos na quinta-feira aqui. Porque o jejum, uma das suas funções é quebrar a nossa carne. E a nossa carne, não simplesmente os nossos impulsos. Porque os nossos impulsos para o pecado, eles sempre vão existir. Eles sempre vão existir. Os nossos impulsos, eles sempre existirão. O que Deus, através de Jesus, Ele quer nos ensinar aqui, o jejum, ele quebra a nossa carne, é a vontade que nós temos de correr de Jesus. Quando nós jejuamos, nós quebramos essa vontade de correr dele, e aí traz uma vontade de correr para Ele. Aí nós entendemos que quando nós pecamos, não é para a gente nos afugentar da presença dele, porque Ele sabia quando Adão e Eva pecou. Ele sabia o que estava acontecendo ali. Eles não precisavam ter se escondido. Eles não precisavam pegar folhas e tampar a sua nudez. Por quê? Porque Deus conhece, Deus vê. Os olhos do Senhor passeiam por sobre toda a terra. Quando a gente jejua para matar a nossa carne, é para a gente quebrar essa vontade que a gente tem de correr do Senhor. Ao invés da gente correr dele, a gente começa a correr para Ele. A gente começa a não só cantar, vou correr para ti, vou viver para ti. Não, nós começamos a viver. A nossa carne é quebrada. Aquela vontade de se fugir da presença dele é tomada por uma vontade de correr para os braços dele. E aí as nossas ações, a nossa vida muda, tudo muda. Tudo muda. O nosso casamento muda, a nossa esposa muda, o marido muda, os filhos mudam, a empresa muda, a igreja muda, o mundo muda. Porque somos tocados pela verdade do Evangelho. Porque Jesus estava orientando isso, porque na festa tinha muita alegria, muita alegria. Imagina uma festa de judeu de 7 dias, irmãos, regada a vinho. Imagina, muita alegria. E o jejum é o contrário da alegria. Quem aqui já jejuou com alegria? Eu não conheço. O jejum deixa a gente triste. Sim ou não? Ele tira os nossos desejos.
Você está doido para ficar no WhatsApp? O jejum tira o teu desejo. Você está doido para comer toda hora? O jejum vai tirando o teu desejo. Você quer cometer pecados? A tua alma grita por pecado, a tua carne grita por pecados, mas você está jejuando, está matando a tua carne, e aí você está entrando nesse lugar do Senhor. O pecado já nem existe para você. Então é aquela guerra que Paulo nos ensina, uma guerra travada entre a nossa alma e o nosso espírito. E Jesus estava tentando explicar tudo isso para eles, que a festa de casamento era um lugar de alegria, e que eles não precisavam jejuar, porque o noivo, o esposo estava ali. Mas vai chegar um dia que não vai precisar mais de nós jejuarmos. Vai chegar um dia que nós não vai precisar mais de a gente chorar. Vai chegar um dia que não vai ter mais depressão. Não vai ter mais boleto para pagar, Michel. Não vai ter mais aluguel para pagar. O dia que a nova Jerusalém descer do céu. É por isso, meus irmãos, eu aconselho vocês, vamos juntos santificar a nossa vida, a nossa casa, a igreja que o Senhor nos confiou, para que no último dia nós não sejamos chamados de bodes, e sim de ovelhas. Porque escuta uma coisa, você não é ovelha do Marcos Elias, você é ovelha só de um pastor, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o teu pastor, por isso de nada você terá falta, porque Ele é o teu bom pastor. Pega essa, crente. Pega essa aí. O teu pastorzinho aqui não pode te dar nada, irmão, a não ser te corrigir, para te colocar no caminho. Mas o teu pastor do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, nada me faltará. Se o Senhor for o teu pastor, nada você terá falta. Por quê? Porque Ele preenche você por completo. Ele preenche as lacunas da tua alma. Recebe isso no teu espírito nessa noite. Ele preenche as lacunas do teu ser. Ele cura as tuas feridas, se Ele realmente for o teu pastor. Por isso Davi dizia: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Se temos certeza de quem é o nosso pastor, de nada teremos falta. De nada teremos falta. De nada teremos falta. Pastor, estou tendo falta de algo. O Senhor ainda não é o teu pastor. O Senhor ainda não é o teu pastor. Porque quando você encontrar o bom pastor, quando você for atraído pelo bom pastor, escuta isso que eu estou falando, de nada você vai ter falta. Deus é o Deus que supre todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, e Ele supre as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. É uma boa noite para você reavaliar quem é o seu pastor. Versículo 21. Ele diz assim, explicou, muda totalmente a parábola, tá? Até aqui ele faz uma introdução. Ele está falando do jejum, ele está falando de uma roupa. E é engraçado que quando ele fala que não se pode pegar uma roupa nova e fazer remendo numa velha, o que ele está querendo dizer é o seguinte: ninguém pega uma camiseta da Tommy, Zera, e corta um pedaço dela para botar numa calça de trabalho rasgada, que está rasgada, é o fim dela. Alguém faz isso? Sim ou não? Não faz. E se fizer, esse pedaço de roupa nova, esse pedaço da camiseta nova que você colocou lá, costurou na velha, esse pedaço ele não vai deteriorar rápido, mas aquele pedaço velho em volta, a própria costura vai rasgar entre o novo e o velho. Não suporta. Qual que é a mensagem de Deus para nós? O que Deus quer derramar sobre a igreja do Brasil
sobre a igreja de Andradina é vinho novo, mas precisa de odre novo, de roupa nova, de postura nova. Ai, meu Deus. Ninguém deve pegar essa roupa velha e colocar uma roupa nova grudada, porque isso não vai funcionar. Da mesma forma que não se pode colocar o vinho novo. O que era o vinho? Pra você entender, era o suco da uva, puro. Suco de uva puro, que era colocado nos odres. Umas sacolas, feito com couro de cabra, para armazenar esses sucos. Com o tempo, como isso era guardado por muito tempo, esse vinho que foi novo ficava velho. E ele fermentava, ele expandia, ele aumentava o volume. E o que Jesus está tentando explicar para eles aqui é o seguinte: olha, não adianta colocar vinho novo numa caixa dessa velha, porque esse couro não vai suportar aquilo que vai acontecer. A transformação que vai acontecer dentro dessa sacola de couro velha, não vai suportar. Porque esse suco de uva, ele vai começar a fermentar, ele vai aumentar o seu volume, e ele precisa de lugar. Ele precisa ser flexível. Ele precisa ser algo que possa estar preparado para se expandir. Eu quero que você vá pegando essas iluminações do Espírito sobre a palavra e aplicando para a tua vida. Aquilo que Deus quer fazer para a tua vida, meu irmão, minha irmã, essa mesma casca velha não vai funcionar. Essa caixa velha do passado não vai funcionar. Porque Deus quer derramar algo novo, vinho novo, temporada nova. Ele quer jogar a tua vida lá na Netflix, dizendo assim: ó, aguarde uma nova temporada. Mas uma temporada diferente, com roupas novas, com odres novos, para aquilo que o Senhor vai derramar de forma nova. Por quê? Vai expandir. Vai haver uma transformação de dentro para fora. E isso não cabe mais na estrutura velha. Vai precisar de uma estrutura nova, uma estrutura que está disposta a expandir, a receber aquilo que Deus tem. Vamos precisar mudar. Por que Jesus estava dando ênfase para o odre novo? Porque os odres novos, eles tinham maior resistência e flexibilidade. E eles tinham uma coisa que os velhos não tinham: eles tinham disposição de esticar. Quem aqui está disposto a deixar Deus te esticar nessa noite? Se você não tiver disposição de deixar Deus te esticar, irmão, não vai acontecer. Deus, Ele quer derramar algo novo sobre as nossas vidas, mas isso vai depender da expansão dos nossos odres. Jesus é o cara das metáforas. Ele usa essa metáfora para explicar que o seu ensino não pode ser suportado pelos odres do judaísmo. Todas essas regras que os discípulos de João e os fariseus estavam cumprindo e questionando Jesus, era porque eles usaram essa roupagem do judaísmo. E Jesus aparece com uma nova onda de amor, com uma revolução do amor, chamada de caminho. Não era nem cristianismo, era caminho, os do caminho. Jesus aparece com uma nova roupagem, agindo de forma diferente, cumprindo a lei sim, mas não agora uma lei escrita em pedras, mas uma lei que fora colocada no coração do homem. Assim como Jeremias fala: eu tirarei de você um coração de pedra e te darei um coração de carne. Era tirando uma lei escrita em pedra e colocando uma lei escrita no coração do homem. E aparece esse Jesus, causando uma revolução no sistema religioso, e dizendo para eles: os odres velhos do judaísmo, os odres velhos da velha religião, os odres velhos do passado já não servem mais para caminharmos nessa nova estação.
Jesus estava querendo dizer: os meus ensinos devem ser colocados nos odres do caminho, ou seja, nos odres do Evangelho. Porque agora se manifestou não só um Evangelho escrito, agora não são só 10 mandamentos apenas, ou 613. Agora são os mandamentos que eu coloquei no coração do homem: amai a Deus sobre todas as coisas, e ao seu próximo como a ti mesmo. E esse mandamento está escrito agora dentro do teu coração, que foi alcançado, que foi regenerado, que foi transformado, que foi vivificado para Cristo. Então o que Jesus estava dizendo para eles é que não dava mais. A religião de vocês não serve mais. As regras de vocês não servem mais. Eu posso ver Jesus falando com eles com um coração queimando, os olhos fixados neles, dizendo: essa religião de vocês não cabe mais para isso, porque agora tem o Evangelho, que é o poder para transformar a vida das pessoas. Agora tem o próprio noivo, que estão com vocês. Aproveitem, porque um dia esse noivo vai embora. Um dia esse noivo vai embora. Ele dizia: e aí vocês deverão jejuar, aí vocês deverão matar a carne de vocês, aí vocês deverão ser mais firmes na minha presença ainda, porque agora eu não estou aqui mais. Resumindo, o recado de Jesus era: vocês precisam se converter, porque essa velha religião de vocês não está com nada. E agora vamos aplicar essa palavra. Para que serve para nós? Onde a gente encaixa isso na nossa vida? O odre novo, a vasilha nova, que Deus quer derramar esse vinho novo, se chama igreja. É a igreja do Senhor, que é o recipiente para receber o vinho novo que Ele quer derramar. Quando eu falo igreja coletiva. Eu falo a igreja como corpo, o corpo místico de Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros. E falo isso também como igreja particular, onde cada um de vocês são templo do Espírito de Deus. Essa igreja coletiva como corpo de Cristo, ela precisa cada dia mais receber essa mente coletiva, que somos um corpo. Somos um corpo espalhado por toda a terra, e que o desejo de Deus é unir esse corpo todo. Quando Cristo voltar, Ele vai buscar uma só igreja. Não vai buscar as denominações. Aliás, eu acho que Ele nem conhece as denominações. Eu acho que isso aí não... Essa fachada aí é nossa, é da terra. Ele vai buscar a igreja. Uma igreja. Uma noiva, limpa, santa e adornada. Eu imagino Jesus, o noivo, esperando a noiva. E aquela noiva linda, a noiva das nações. Imagina, um pouco da África, um pouco da Ásia, um pouco da América Latina. Ai meu Deus do céu. Um pouco da América Latina. Ai, das ilhas. Ele esperando aquela noiva. Ana, uma noiva, uma só. Ele não está esperando a noiva da Assembleia de Deus. Ele não está esperando a noiva da Deus é Amor. Ele não está esperando a noiva da Koinonia Church. Ele está esperando uma noiva. A igreja adornada, ataviada, santa, linda, perfumada, com óleos caríssimos, para a grande núpcia. É fato que temos experimentado um grande avivamento. A igreja das nações, Raul, tem experimentado algo especial de Deus. Eu tenho 38 anos de idade, filho de pais cristãos. Nunca vi tanta unção de Deus sendo derramada nas nações como esse tempo agora. Sou um estudioso dos grandes avivamentos, mas eu nunca vi tanta unção de Deus sendo espalhada por tantos lugares ao mesmo tempo. Esse é um tempo que Deus tem derramado um grande avivamento do Espírito Santo
sobre as nações, sobre a igreja em todo o mundo. Isso ninguém pode negar. Ninguém pode negar. Agora, um dos grandes perigos desse derramar do Espírito Santo é viver com muita unção e pouco caráter. Você pode dar um glória a Deus? O problema da igreja das nações, o problema da igreja de Cristo hoje, não é a falta de unção. Qualquer lugar que você vai, você sente a presença de Deus. É interessante quando eu estava vendo ontem o pastor Luiz Hermínio falar que ele estava indo pregar na garagem de fogo. Um pessoal que tem um culto lá numa garagem, com poucas pessoas. E a unção está lá, o fogo vem. Nós não temos falta de fogo, falta de unção. O que nós temos falta é desse fogo e dessa unção, ser batizado com essa unção de caráter. Muitas vezes a unção, ela é camuflada pela falta de caráter. É aquilo que eu falei lá no início, muitas vezes a unção, ela é escondida, Vamos esconder a nossa nudez, vamos tampar a nossa falta de caráter com a unção. Ai, mas aquele pastor, ele é de Deus. Meu Deus, ele orou e me curou. Mas ele só bate na esposa. Só. O que é isso? Pouquinha coisa. Ai, mas aquela missionária é de Deus, pastor. Você não sabe como ela é usada pelo Espírito Santo. Só não paga as pessoas, só deve na praça. Nosso problema não é unção, irmãos. Unção nós temos. Unção a igreja tem. Se deixar, a gente não tinha nem palavra aqui hoje. A gente ficava na unção. Estava forte em casa. Estava forte lá em cima na sala de oração. Quando eu desci as escadas, estava forte lá. Estava forte na minha sala. Estava forte aqui no altar. Eu não sei se vocês sentiram aí, mas aqui estava violento. Se a gente deixa, vamos na unção, não tinha nem palavra. A gente vai só na unção. Nosso problema não é unção e nem a falta dela. O nosso problema é o nosso caráter ser transformado. Se nós entendermos isso, a gente vai voar como águia. Ninguém segura a igreja do Brasil. Ninguém segura a igreja das nações, Michel. Se nós entendermos unção batizada com caráter. E eu quero finalizar falando sobre o odre novo. Falando sobre as duas características que esse odre precisa ter. Primeiro, resistência. Primeira característica que esse odre vai precisar ter, esse odre chamado igreja, chama resistência. Hoje tem a ideologia de gênero sendo colocada para as nossas crianças na escola. Hoje tem uma onda marxista e marxista cultural tomando os púlpitos das igrejas. Já vista semana passada, nós ouvimos um grande expoente, um grande teólogo do Brasil, contestando a inerrância e a infalibilidade da Bíblia. Há poucos meses, tivemos outros dois camaradas aí que fizeram a mesma coisa. Estamos sendo atacados. A igreja do Senhor está sendo atacada. Então nós vamos ter que aprender a viver com resistência. A gente vai precisar ensinar os nossos filhos. Mas como a gente ensina os filhos, se a gente não sabe? Se o teu filho perguntar para você hoje: papai, o que é marxismo cultural que o pastor falou? Você não sabe. A maioria de nós não sabemos. Quem que foi Karl Marx? Quem que foi Gramsci? Onde esses caras encaixaram na história? Onde os partidos de esquerda têm entrado nisso, têm tomado partido nisso, têm roubado a glória da igreja nisso? Esse é um tempo da gente acordar. Porque para a gente ensinar para os nossos filhos, a gente vai precisar saber. É por isso que vocês têm me visto pouco na rua e mais trancado na minha casa. Porque eu tenho gastado o meu tempo para me preparar para aquilo que Deus vai fazer. Porque quando o seu filho bater aqui no meu gabinete pastoral, a partir do ano que vem vou estar de serviço aqui das 9 até as 18 horas. Trabalhando. Quando alguém bater aqui e me perguntar:
eu estou apto, eu estou preparado como um bom obreiro, aprovado do Senhor, para poder ensinar. E você deveria fazer o mesmo, porque os meus filhos ainda vão nascer, os seus já estão por aí. Amém? Resistência. A segunda coisa, flexibilidade. Escuta isso aqui, não me interprete erroneamente. Flexibilidade, sim. Negociar princípios, nunca. Eu vou repetir. Precisamos ser flexíveis, mas negociar princípios, nunca. Vou te dar um exemplo. Nós vamos receber as pessoas aqui de todas as formas, com todo tipo de pecado, mas negociar com elas, nunca. Nunca. O que a Bíblia diz que pode fazer, deve fazer, vai ser feito. O que ela diz que não deve fazer, não vai ser feito. E naquilo que ela não falar nada, nós vamos não fazer. Eu quero chegar no último dia, o Senhor olhar para mim e falar assim: você foi muito rígido com a igreja. Você podia ter deixado eles fazer mais coisas, mas porque você fez isso, você e a igreja que eu te dei pode entrar. Vocês são ovelhas. Do que chegar no último dia, ele olhar e falar assim: não podia ter sido dessa forma. Por isso você é bode e eles são bode também. Aparta de mim que eu não vos conheço. Então naquilo que a Bíblia não está dizendo, então a gente vai recuar e não vai fazer, como igreja. Flexibilidade, sim. Negociar princípios da palavra, jamais. Nós vamos chegar no último dia e apresentar uma igreja pura ao Senhor. E para encerrar, isso é a tipologia, é o simbolismo de uma personalidade sarada, de uma personalidade com um passado resolvido e com um futuro promissor. Eu encerro aqui essa pregação dizendo uma coisa para vocês: não haverá futuro promissor onde não houver um passado resolvido. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Você pode ficar em pé? Vamos terminar adorando? Antes da gente entrar nesse tempo de adoração, vocês têm percebido que nós temos mudado algumas coisas aqui. Uma delas é não fazer mais apelos, porque o apelo tem que estar no teu coração. Cansei de ver na história da igreja inúmeros apelos, mas mudança de vida pouca. Então minha oração como pastor dessa casa, e você que me assiste, é que você seja transformado pelo poder do Evangelho. Meu objetivo aqui é pregar a palavra de Deus até que todos cheguem à estatura de varão perfeito. Pastor, nós vamos ser perfeitos aqui na terra? Nunca. Nunca. Não temos essa pretensão, nós não vamos ser perfeitos. Mas a gente precisa ter uma vida santificada, consagrada ao Senhor. Vivemos para Ele. Que os nossos dias sejam para viver para Ele. Que esse caminho que nós estamos é um caminho que não tem mais volta. Aqui, irmão, só tem duas coisas: ou a gente se aperfeiçoa e chega às mansões celestiais, ou a gente já está no inferno. Não tem outro caminho. Ai, pastor, eu vou ficar velho. Deixa eu ficar velho. Quando eu ficar velho, eu vou ser um cristão bonzinho. Quem sabe no meio do caminho aí, o diabo rouba a sua vida. Eu não quero esperar ficar velho, Cleito. Eu quero gastar os meus dias na presença do meu Deus. E eu quero que uma igreja que eu pastoreio seja apaixonada por Ele, pelas Escrituras. Não se apaixona por cantor, por música. Não se apaixona por isso não, irmãos. Se apaixona pelas Escrituras. E eu termino aqui, antes de a gente louvar, falando uma coisa para vocês. Sabe qual que é a minha oração esses dias?
que nenhum de vocês olhe para mim e para minha esposa, para nossa família, e coloque nós no coração de vocês como ídolos. Porque a internet já está cheia de ídolos. Eu e a minha casa, nós não queremos ser ídolos da vida de ninguém. Que Deus nos livre disso. De alguém se espelhar e olhar para nós como ídolos. Pastor, você é uma boa referência? Eu acho que eu sou uma boa referência. Eu acho que nós somos uma boa referência. Mas tudo que nós fazemos precisa apontar para Cristo. Amém? Não idolatra o louvor, não idolatra um pastor, não idolatra nenhuma pessoa. Nem Deus não deve ser o seu ídolo. Ele só deve ser o seu Senhor e o seu pastor. Amém? Vamos adorar com essa canção e logo após a gente encerra. Organiza um sistema de som aqui, feche seus olhos. Pai, que a tua palavra não volte vazia. Eu me submeto totalmente ao poder da tua palavra. Tudo aquilo que o Senhor falou, eu acredito que o Senhor falou primeiramente para mim. Eu recebo essa exortação, eu recebo o teu amor, porque eu entendo que o Senhor só me corrige porque o Senhor é o meu Pai e o Senhor me ama. Se o Senhor não me amasse, o Senhor deixaria eu viver a minha vida de qualquer forma. Mas então, entendendo o teu amor, eu me submeto à tua palavra. Eu me submeto, Senhor, a esse ambiente de correção. Eu me submeto a esse ambiente onde o Senhor quer me curar. E eu estou exposto a isso, Senhor. Que o meu caráter seja mudado, transformado, curado. Que a minha casa, Senhor, seja uma casa de oração. Que a minha casa seja uma casa, Senhor, de experiências vividas no teu altar. Sim, Pai. A experiência da mesa, ela não seja vivida só nos livros. Ela não seja vivida só nos testemunhos externos. Mas que isso possa ser uma realidade todos os dias, na nossa casa, na nossa mesa, com os nossos filhos, com os cônjuges. É por isso que nós oramos, Senhor. Para que o Senhor arrebente com esse odre velho que há em nós. Pega couro novo, Senhor, e faz odres novos. Faz de nós odres novos, para que a gente suporte aquilo que o Senhor vai derramar na próxima estação da nossa vida. Da nossa vida, da nossa existência. Sim, Senhor. Nós esperamos, nós temos a esperança eterna no Senhor, que o Senhor vai fazer algo sobrenatural através de nós. Nós temos declarado aqui nessa casa, por esses anos todos, Senhor, que esse ministério existe, que os nossos filhos tocarão as nações da terra, que as nossas filhas serão as profetisas dessa nação. A nossa alegria é saber que o Deus que fez no passado, faz no presente e continuará fazendo no futuro. Deus tem um futuro especial para nós. Deus tem um futuro especial para as nossas casas. Deus tem um futuro especial para as nossas famílias. É nisso que nós cremos. É por isso que nós oramos. O marxismo cultural não vai tomar a mente das nossas filhas, não. Os nossos filhos não serão esses revolucionários
de cara pintada, de arma na mão. Não, não. Os nossos filhos serão os revolucionários do amor. Eles tocarão as nações da terra com harpas, com saltérios. Eles tocarão as nações da terra com adoração, com intercessão, com proclamação do Evangelho. Multidões se renderão ao Evangelho pela boca dos nossos filhos, pela vida dos seus filhos, pela vida das suas filhas. Oh, recebe essa direção do Espírito para a tua casa nessa noite e adore a Ele. Tem vinho novo chegando aí. Tem vinho novo chegando aí. Prepara os seus odres, porque tem vinho novo chegando. Com as misericórdias que se renovam, um vaso novo moldado por tuas mãos, tecido novo refaz meu coração. Sobre a minha cabeça, com as misericórdias que se renovam, um vaso novo moldado por tuas mãos, tecido novo refaz meu coração. Suportar o peso de tua glória.
Glória a Deus. Estenda suas mãos aos céus. Bem alto. Bem alto. Isso. Profetizo bênçãos infinitas sobre a tua vida. Sinto algo no meu espírito. Deus quer derramar sobre os seus filhos. Tem alguém aqui orando pelos filhos. Deus está me falando, eu estou orando pelos filhos. E é para mim também, tá? Porque eu estou orando pelos meus filhos. Eles vão vir, estão chegando. Recebe isso. Deus te abençoe até 1000 gerações. Deus te abençoe até 1000 gerações. A bênção do Senhor está sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os filhos dos 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 seus filhos. Amém. 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 Te agradecemos, Deus. Recebe isso. Eu sei que tens mais. Teu renovo, meu cálice transforma. Aleluia. Vinho novo. Eu sei que tens mais. Teu renovo, meu cálice transforma. Aleluia! Aleluia! Isso! Isso! Te adoramos, Abba! Te adoramos, Abba! Celebramos a tua presença aqui! Ei! Que o grande amor de Deus Pai, a graça redentora de Jesus e as doces consolações do Santo Espírito seja com você todos os dias e permaneça sobre a tua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe. Espero você na quinta-feira aqui para o estudo da palavra. Amém? Deus abençoe.